Santo. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para agradecer a Deus a oportunidade que Deus nos tem confiado e fazer uma oração de agradecimento por tudo que Deus tem feito até o dia de ontem, o que hoje estamos vivendo, e esperamos a redenção com Jesus Cristo e as coisas boas que Deus tem reservado e que Deus tem prometido, e que nós possamos, pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus Cristo, alcançarmos as bênçãos de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, te louvamos, te bendizemos, engrandecemos, glorificamos e rendemos graça pela sua bondade, sua misericórdia, sua vida. Deus, oramos nesse momento pelas maravilhas que o Senhor operou no passado, pelo que o Senhor está fazendo hoje, nos prepara para o dia de amanhã, porque eu sei que o Senhor é fiel e a sua fidelidade não tem preço. Obrigado por Jesus, pelo Espírito Santo, pela Bíblia, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oramos pelo excelentíssimo juiz Sérgio Moura, a doutora Janaína, enfim, os 200 milhões de brasileiros que estamos, Pai, numa acirrada batalha contra o mal, para que nós possamos ver as maravilhas do Senhor operar no nosso país, que a graça do Senhor seja derramada. Oro por todos os líderes evangélicos da face da terra, que possa haver uma união e um consenso nesse momento, para que nós possamos ver a sua igreja, o seu povo prevalecer contra as injustiças e contra os males que assolam o povo e a cidade, e o país e o mundo. Nós agradecemos por tudo que o Senhor fez no passado e está fazendo hoje. Nos ajude a cada dia entender a sua vontade. Essa é a nossa oração de agradecimento por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém? É uma alegria estar aqui mais uma vez para expressar o que Deus nos tem prometido. Essa semana eu tenho visto nas redes sociais algo que tem me chocado, e como eu estou vivendo 19 anos na presença do Senhor, e por muitos caminhos que tenho passado, eu tenho visto muitos bons testemunhos e os maus testemunhos também. Então, eu sei que o Deus, quando começa a fazer algo, alguma coisa, Ele é fiel para levar a efeito e as promessas que Ele tem nos prometido. Uma vez, há 2 anos atrás, mais ou menos, eu estava vendo uma matéria no History Channel a respeito de um líder evangélico. E esse líder evangélico, ele começou a vida dele de uma maneira em cima de um aprendizado, de uma brincadeira. Então, ele não levava muito a sério as coisas de Deus, mas passou a ser um talento em cima do púlpito, e passou a ser assim, uma alegria, ele expressando a inocência, a juventude, o trabalho que ele estava desenvolvendo junto com os pais que eram pastores. Então ele aprendeu e viu pelo outro lado, quando ele passou a encarar o evangelho de maneira clara e evidente, brigando contra o mal. Então ele recebeu uma carta para poder fazer um trabalho de libertação em uma família que morava em determinado ponto dessa cidade, de outro lado da cidade. Então ele foi até o outro lado da cidade, ali ele constatou naquela família, ele tinha aprendido em cima do púlpito a fazer mágicas e fazer algumas coisas, alguns truques. E esses truques ele levou para essa cidade para poder fazer ali uma libertação. Uma família em que o pai e os 2 filhos, um jovem com 20 e uma menina com 17, 18 anos, e a mãe tinha falecido. E ali fizeram um trabalho de libertação, e ele inventou um sistema no crucifixo saía fumaça, e algumas coisas ele conseguia me mover com os pés e com as mãos ali, sem que o pessoal pudesse ser percebido. Então ele fez aquele truque ali com o pai, a menina possessa de demônio, e fez aqueles truques ali, e fez uma invocação, orou a Deus, e achou que tinha ido embora o demônio. Então cobrou $500 ali, aquele rapaz, ao pai da família, e foi embora para o hotel, queria voltar para a cidade dele. E de manhã cedo, quando ele acorda, a menina estava na porta, possuída, viu? Então aquela possessão daquela jovem transtornou, e ele se deparou com uma situação que não estava adaptado nem acostumado a ver. Então tremeu. Então quando ele voltou para a fazenda onde ele morava,
e ele pôde constatar que coisas tenebrosas e terríveis estavam acontecendo ali naquele local. Então, ele teve um enfrentamento direto com o diabo. Me fez lembrar, quando eu estava fazendo evangelismo lá no Rio, na beira da praia, então eu me deparei com um mendigo que, aquele mendigo, possuído de demônio, falou para mim que não adiantava eu orar, que o maligno não iria sair dali. Então, no primeiro momento, eu tremi, logo quando eu me converti. Me tremi, fiquei com medo, confesso, fiquei com medo. Mas Deus, o Espírito Santo, falou no meu coração, não, você já foi chamado para poder fazer a diferença e mostrar que eu estou com você. Então, quando eu levantei a oração, aquele mendigo saiu destrambelhado no meio do movimento dos carros ali e simplesmente quase que foi atropelado. Então, me fez lembrar dessa situação desse reverendo, que as coisas de Deus é um tanto sério. Essa semana eu tenho visto nas redes sociais um determinado pastor de uma igreja grandiosa e falando a respeito de muitos evangélicos, muitos irmãos e irmãs da gospel que estão se prostituindo, tomando uísque e cobrando e na prostituição. Aí esse pastor, abrindo a boca, eu fiquei assim olhando e falei, realmente tem muito mais do que isso acontecendo e ninguém está vendo, tá entendendo? E eu tenho deparado, tenho visto situações, e tenho ajudado em orações também, que tem muito mais do que isso. A mulher não sabe ainda, a família não sabe, mas tem muita coisa errada acontecendo em cima do púlpito e atrás dos bastidores do púlpito também. Então nós estamos passando hoje um momento muito difícil em termos de evangelho, porque há uma brincadeira excessiva, porque as pessoas costumam a julgar e a colocar defeitos nas outras sem saber da real verdade. Então o diabo ele tem se colocado na boca e dentro de muita gente que simplesmente não tem se colocado na condição de orar pelo irmão ou pela irmã que está com um problema, mas simplesmente vem as acusações e vem a forma de hostilizar. Então todos esses acontecimentos que nós temos visto tem me chamado a atenção porque nós estamos vivendo hoje um momento muito contrário daquilo que Deus tem prometido. Agora, se nós unirmos forças e fazermos com que a vontade de Deus venha prevalecer, nós vamos perder os nossos direitos. Porque eu não posso julgar, eu não quero julgar ninguém, eu não quero desmerecer valor. Mas eu não quero ser desmerecido também, porque aquilo que Deus colocou no meu coração, que tem que fazer só eu. As promessas que Deus me fez, é eu que tenho que correr atrás dela, porque eu sei que tudo na vida tem um preço. E o preço que Deus coloca na vida de cada um, simplesmente você que tem que fazer a sua parte. Então eu me alegro muito por estar fazendo hoje parte desse trabalho que Deus tem me determinado. E a prova disso é que eu vou ler o último capítulo aqui de Josué, no capítulo 24, que nos fala sobre Josué capítulo 24, no versículo 29, que diz: e depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Nun, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade 110 anos, e sepultaram no termo de sua herdade em Tina, que está no monte de Efraim, perto do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor dos dias de Josué, todos os dias, os anciãos que ainda viveram, muitos depois de Josué, e que sabiam toda a obra do Senhor tinha feito a Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo de Jacó, que compraram os filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Deus de Israel, Ele tem uma missão para que nós possamos entendermos de que o privilégio de servir a Deus requer um sacrifício e um preço. Então, quando eu estava vendo essa semana esse pastor diante da igreja grandiosa e fazendo todo aquele amparado e colocando as pessoas que estão hostilizando, desqualificando, descaracterizando o evangelho da palavra de Deus, então aquilo me deixou um pouco assim, um tanto contristado, porque eu não posso, Deus de Israel, Ele vai julgar
todos os seres humanos na face da terra, mediante as obras que tem feito. Então, se tudo que eu tenho feito para Deus, que eu estou fazendo, que eu penso em fazer, eu tenho que saber que um dia, quando a morte chegar, vai vir o julgamento. Então, Deus, ele vai trazer a justiça a tudo aquilo que foi feito. Então, eu não posso, de maneira alguma, hostilizar e nem julgar. Eu não posso fazer isso. E eu não quero fazer, porque eu sei que quando Deus começa a fazer algo, ele leva efeito. Agora, a minha parte eu vou fazê-la. Eu sei de que nós estamos vivendo um momento hoje difícil. Nós estamos vivendo um momento hoje de decisão. Porque o morrermos para Cristo requer um preço e um sacrifício. Eu estou nessa minha trajetória e jornada há quase 19 anos na presença de Deus, embaixo de jejuns, orações e sacrifícios, e tentando agradar as pessoas que me buscam, aquelas que precisam de ajuda, aquelas que mostram interesse e que aceitam uma oração e que quer ou receber ou ouvir uma palavra da nossa parte, de maneira que Deus esteja presente em nossas vidas. Então, eu não estou aqui para julgar nem para desmerecer. Uma certa irmã, eu estava vendo o testemunho da irmã, que a irmã estava falando que ela simplesmente, antes do Evangelho, ela era uma pessoa vadia, uma pessoa que tinha muitos envolvimentos, mas depois do Evangelho ela simplesmente passou a se guardar, se resguardar, e me fez lembrar quando eu me converti também. Porque quando nós estamos num tempo sem Jesus, quando nós vivemos um passado remoto sem Jesus, nós vivemos da nossa maneira que nós achamos que é bom aos nossos olhos. Mas quando nós conhecemos o desconhecido, nós passamos a viver embaixo de um sobrenatural e embaixo de uma obediência e das regras, dos mandamentos do Senhor. Então, tudo aquilo que Deus começou a fazer, Ele vai levar efeito. Então, nessa passagem aqui de Josué, desse capítulo 24, nos mostra uma realidade do que nós estamos vendo e vivendo, para que Deus possa operar as maravilhas dele em nós, de maneira que nós temos esse tempo que nos foi dado, para nós fazermos com que a vontade de Deus prevaleça. Porque não adianta eu querer dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu faço isso, que eu faço aquilo, se eu simplesmente não entro pelo caminho da obediência e não espero confiadamente nas promessas e tudo aquilo que Deus começou a fazer. Então, nesse inteiro momento em que Josué passou os 110 anos, assim como José, que foi governador do Egito, os seus ossos foram enterrados aqui em Canaã. Então, José viveu 110 anos também. Então, todo o tempo de vida do homem, todo o tempo de vida da mulher, é cercado embaixo das diretrizes da vontade de Deus, e Deus ordenando e coordenando aquela trajetória, aquela caminhada. Então, todos esses altos e baixos que eles viveram, nós temos que vivermos também. Mas o que nós temos que termos a consciência é que nós estamos embaixo da vontade do Senhor. Ele vai operar as maravilhas em nós e nós vamos conseguirmos vencer. Porque para vencermos as adversidades, nós temos que estar embaixo da vontade do Senhor. E quando você está embaixo da vontade do Senhor, muita coisa acontece. Mas para essas coisas, quando elas vierem a acontecer, quando nós passamos a ver e a ouvir e a conviver com adversidades, com muitas pedras que são lançadas, com muitas más conversações, então com muitas pessoas que de alguma maneira não estão satisfeitas com aquilo que Deus está realizando em nossas vidas, vão se levantar. Muitos têm se levantado e Deus tem mostrado o valor que Ele depositou em nós. Aquilo que Deus colocou em mim, aquilo que eu recebi de Deus, eu vou levar a efeito. A missão que Ele me confiou, eu vou fazer, eu vou levar até o final todo esse propósito, esse processo que Ele me confiou, porque eu sei que as maravilhas de Deus, elas serão operadas e serão realizadas, porque a palavra de Deus não vai voltar vazia. Então, Josué, vamos estar encerrando aqui nesse momento de Josué, nesse capítulo 24, e na próxima semana vamos vir com outra mensagem, mas que Josué, assim como Moisés, Abraão, José, e Isaac, Jacó, e nós possamos entendermos de que Deus é Deus, e que nós somos servos, nós temos um tempo de vida, e esse tempo de vida é determinado pela vontade do Senhor, e para nós chegarmos, alcançarmos as bênçãos, nós temos que esperarmos confiadamente no tempo que Deus
determinou que nós vamos receber. E para nós recebermos, nós temos que pagar o nosso preço. E pagarmos o nosso preço para Deus é sabermos que Ele está na frente. E se Deus está na frente, está na retaguarda, se Deus está com as mãos em cima, nós temos que obedecer e fazer com que a vontade dele prevaleça. Vou terminar fazendo uma oração pelo doutor, pela doutora, pelo juiz, e enfim, o que eu quero ver, irmãos, nós queremos ver o nosso momento hoje, brasileiro, nós queremos ver hoje as igrejas, nós queremos ver hoje o mundo, respirar e transpirar as verdades que a Bíblia nos relata, porque não adianta eu querer inventar uma lei, inventar um sistema para mim e se esquecer de que por cima de mim tem Deus e por cima de nós tem Deus com as mãos deles estendidas. Então tudo que nós fizermos, nós vamos pagarmos, nós vamos sermos julgados. Então se Deus há de julgar todo o mundo, todo o universo e todos os seres humanos serão julgados por Deus, então não adianta nós buscarmos os nossos interesses e desmerecermos valores, porque quando se passamos num deserto, nós devemos nunca nos esquecermos, estamos passando num deserto com Deus e Ele é o autor e o consumador. Agora, o tempo que você vai permanecer num deserto é o tempo que você vai aprender como se vive, acompanhado ou como se vive sozinho, mas que as suas experiências elas possam estar de acordo com aquilo que Deus vai produzir na sua vida, porque se você tem uma grande obra para fazer, você tem um grande sacrifício. Agora se você tem uma obra pequena para você fazer, você tem um pequeno sacrifício. Agora se você não tem nenhuma obra para fazer, você vai representar, e eu não estou aqui representando nenhum partido político e nenhuma denominação de igreja, porque se nós juntarmos todas as Bíblias de todas as denominações da terra, todas as Bíblias, elas são iguais. Vai falar de um só Deus. Vai falar de um só Deus. E se nós colocarmos todos esses líderes para falar, para ter um debate entre eles, eles vão discordar deles, porque cada um tem um pensamento de doutrina, cada um tem uma forma de diretrizes que eles elaboraram. Agora, a Bíblia e Deus de Israel não mudam. Então, que esse momento seja um momento de percepção, se esse momento seja um momento de restauração e que esse momento seja de abertura de olhos, porque Deus prometeu algo e Ele vai fazer. E nós não vamos retroceder, porque daqui para frente nós vamos seguirmos para cima, da onde nós tivermos de ir para poder fazer valer a justiça, porque a justiça de Deus ela vai prevalecer. Então eu gostaria de fazer essa oração em prol dos 200 milhões dos brasileiros, dos juízes, da doutora lá, que estão imbuídos, e que nós possamos fazer desse momento, irmãos, que nós possamos fazer desse momento, um momento de levante, um momento de não aceitação, porque é justo e cabível quando se vive nos Estados Unidos e vermos aqui as leis que regam o direito de um cidadão, e alegria, amanhã é um dia especial aqui, amanhã é feriado, aqui amanhã é Memorial Day, é um dia especial aqui amanhã, então a alegria que o povo sai para poder acenando as bandeiras, a alegria que o povo sai para dar a vida ao país. Então é essa mesma alegria de acenar a bandeira brasileira, essa mesma alegria de nós podermos mostrar ao mundo o nosso interesse de sermos cidadão. Então eu tenho orgulho de ser um cidadão brasileiro, mas eu quero ter orgulho de ver no Brasil as diretrizes que nós vemos aqui nesse país se cumprirem, porque todos aqui vivem com dignidade. Então essa dignidade nós queremos ver aí no Brasil, porque se nós vemos e vimos ao longo dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, só um partido, um político que trabalha em prol de interesses próprios, enfim, nós temos que mudarmos. Nós vamos mudar, vai mudar essa situação. E aqueles que não forem coniventes com a mudança, para que a sociedade, os cidadãos possam ter vida boa, nós temos que ir para cima e fazer com que a lei prevaleça. Porque se nós formos constituídos por Deus, nós temos que mostrar o porquê que nós nascemos nesse mundo, o porquê que eu nasci no Brasil. Então está no momento de nós mostrarmos que o valor de uma conversão e o valor de uma cidadania está mediante aos seus esforços. E que Deus possa estar nos abençoando, nos ajudando e entendermos que a vontade dEle vai prevalecer e daqui para frente não tem retorno. Não é ir para trás, é ir para cima.
Então, como tenho dito, breve eu estarei regressando ao Brasil para abrir um ministério que Deus colocou no meu coração. Desde os 2 anos que eu fiquei em cima do monte ali, junto com o pastor Josué, junto com os irmãos, eu num trabalho árduo na oração, na luta incessante para poder fazer a palavra de Deus valer na minha vida, e com o testemunho, as orações que têm sido feitas, e que Deus tem mostrado. Eu sou grato ao meu ex-patrão, John Kerry, ao Júnior, enfim, às pessoas que Deus colocou no meu caminho por um momento, e me mostraram e me deram o entendimento e me ajudaram, de alguma maneira. Algumas tentaram me atrapalhar, tentaram me desmerecer o meu valor, mas Deus está na frente, por onde nós passamos, mostrando que é Ele que está nos direcionando para uma terra prometida. Assim como Josué, na sua peregrinação de 110 anos, chegou até aqui, nesse momento de vida, e foi enterrado com dignidade. E que nós possamos, irmãos, nessa nossa trajetória de vida, mostrarmos o valor de uma conversão e sabemos que Deus, quando promete, Ele cumpre. Basta nós fazermos a vontade dEle prevalecer. Que esse nome esteja não só estampado, mas desgravado em nossos corações. Que Jesus possa ser nosso combustível de fonte de energia para todos os dias. E a injustiça não vai prevalecer. Que os 200 milhões de brasileiros hoje se unam junto ao doutor e doutora e vamos unirmos força, porque a Constituição vai prevalecer e a palavra de Deus ela vai ganhar efeito em nosso meio. Já ganhou efeito, agora nós temos que colocarmos os nossos interesses de cidadãos para fora e mostrar os nossos direitos, que nós temos que exercer a nossa cidadania, os nossos direitos de envelhecer, de nossos filhos, nossos netos, de viverem com dignidade. Aonde houver o mal, o bem vai prevalecer. Oramos pela Ásia, pela África, pelos continentes europeus, por todos os lados, cantos e recantos do mundo, onde os nossos irmãos da fé estão sendo mortos estupidamente por estúpidos, que não olham para a Bíblia com um olhar de conhecimento, mas olham para a Bíblia com o olhar de Hitler, para menosprezar o povo de Deus. Mas saiba que Deus reservou alguns que vai fazer a diferença e mostrar valor. E esse momento é nosso. E que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Senhor nosso Deus, Pai nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos e te agradecemos por esse momento, por esse feriado de amanhã aqui nesse país, Memorial Day, pelo pastor Steve, pelo Luiz, pelo Rocínio, por esse ministério, pelas maravilhas que o Senhor tem operado. Oro pelo Brasil, pelos 200 milhões de brasileiros que estão indignados, oro pelo doutor, pela doutora, e por todo um processo que nós queremos ver seletivo, de crescimento em graça e conhecimento e determinação, que nós possamos sermos determinados e apurados para que a justiça prevaleça. Abençoa nossas vidas, meu trabalho, a minha estadia, o meu tempo nos Estados Unidos. Oro pelo presidente dos Estados Unidos, oro pelo Congresso americano, oro por todos os políticos desse país, que nós possamos unirmos forças e mostrarmos o direito de uma conversão e a sua vontade prevalecendo. Obrigado pelas maravilhas que o Senhor operou no passado, como está operando hoje, e nos prepara por amanhã. Deus de Israel, nós somos gratos por Jesus, pelo Espírito Santo, pela Bíblia, por tudo que o Senhor fez ontem, está fazendo hoje e irá fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?